E também a interpretação de línguas é para todos os cristãos. É isso que nós vamos estar falando nesse estudo, nessa aula especial. Então você já vai curtindo, já vai dando like e também, se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa aula, porque essa aula é muito importante, porque há muita confusão sobre os dons espirituais, sobre os 9 dons espirituais que está escrito em Coríntios 12. Muita gente não entende. E uma vez Deus me falou: a confusão existe sobre os dons espirituais, qualquer dom, é quando falta ensino. Quando a igreja não ensina o que está escrito na palavra de Deus, vai entrar superstição, vai entrar heresia e vai entrar muitos enganos, porque o ensino que traz a luz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ter conhecimento sobre os dons espirituais, como eles operam, como eles se manifestam, como ele atua na igreja e na vida do cristão. E hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a interpretação de línguas. A interpretação de línguas é para todo cristão. E para você entender sobre o que é a interpretação de línguas, não é uma tradução. Paulo fala aqui em Coríntios 12 que quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Coríntios 12, não, Coríntios 14, quem ora em línguas, ore que possa interpretar. Então ele já fala assim: você que ora em línguas, você que tem um dom de língua, ore para poder interpretar. A interpretação, já fala a palavra interpretar, não é tradução. Então entenda isso. Você escreve aí interpretação para você entender, não é tradução. E no livro de Daniel, tem um texto que fala muito isso sobre, e eu quero dar o exemplo para você no livro de Daniel, capítulo 5. Mas antes de você falar isso, para você ter uma ideia disso que eu estou falando, como a falta de ensino, a falta de entendimento, a falta de experiência, a falta de revelação sobre qualquer dom, muitas vezes faz pastores, apóstolos, bispos ensinarem de forma errada. Eu mesmo, em uma época, eu ensinava que o dom de línguas, eu já cheguei a falar isso na igreja, era um dom raro, um dom que não manifestava muito. Por que eu falava isso? Porque eu tinha visto só 3 vezes esse dom se manifestar. E que não é verdade, não é bíblico. E quando eu descobri sobre a revelação da oração em línguas e coloquei os irmãos da igreja lá, que eram obreiros, que tinha 40, 50 pessoas para orar em línguas. Às vezes nós fazíamos reunião de oração, 1 hora orando em línguas. Toda reunião praticamente tinha um ou tinha 2 irmãos que começou a interpretar. Era quase todas as reuniões. E eu falei: pai, isso aí não é raro. Mas a falta de experiência fez eu ensinar errado. A Bíblia fala assim: quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então, e interpretar não tem a ver com tradução, não é você igual pega o inglês, alguém começa a traduzir do inglês para o português, palavra por palavra, não tem nada a ver assim, e eu vou mostrar no exemplo bíblico, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 10, para você entender, esse exemplo é muito bom, diz assim, é, diz: a rainha, por causa da palavra do rei e seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, disse: ó rei, vive para sempre, não turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses, santo. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos cadeus e dos adivinhos. Está falando do Daniel. Por quê? O filho de Nabucodonosor fez uma festa e pegou as coisas consagradas do templo de Israel e começou a usar nessa festa para pôr vinho e naquelas festas de orgia e também oferecendo às deuses. E aí apareceu uma mão, eles viram uma mão escrevendo na parede e ele fica todo amedrontado e a rainha, não se preocupe, escreveu 3 palavras.
E a rainha chega nesse momento que está todo mundo perturbado, todo mundo que estava na festa e o rei ficaram perturbados, porque imagina só, ela está na festa e vê uma mão gigante escrevendo, e escreveu 3 palavras na parede. E a rainha falou, não, tem um homem aqui que tem um espírito dos deuses. É claro que eles não sabiam que era o espírito de Deus e era o próprio Deus. Chama ele que ele vai poder interpretar. E no versículo 27, Daniel chega. Aqui você lê o texto tudo. E no versículo 25, 24 para você entender bem. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Está, pois, escrito, que escreveu Mene, Tekel, Usafim. Escreveu 3 palavras. Esta é a interpretação daquilo que foi escrito. Mene, a palavra Mene significava contou Deus o teu reino e acabou. Uma palavrinha significava uma frase grande. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Uma palavrinha, tekel, significava pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, outra palavrinha, foi escrita 3 palavras. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. 3 palavras, olha o tanto de mensagem que tinha nessas 3 palavras. E incrível que pareça, foi dividido os teus reinos e foi entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, eles invadiram o palácio e destruiu esse império e tomaram conta. Porque Deus se indignou do que o filho de Nabucodonosor fez. Então, é isso que é a interpretação de línguas. Você entende a mensagem que está de Deus. Pode ser uma sílaba, mas Deus significou isso. Então, não é uma tradução. A pessoa às vezes fala a mesma língua, a mesma palavra, a mesma frase em línguas, mas a mensagem pode ser diferente. Às vezes a pessoa fala uma palavra em línguas, uma frase ou uma sílaba, mas a mensagem daquelas línguas tem uma interpretação. E também para você entender sobre a interpretação, muitas vezes você está orando em línguas, e essa oração em línguas é para edificação pessoal, não é para interpretação. A interpretação é uma mensagem divina. É quando Deus quer falar algo para você em particular, algo que tem a ver com a sua vida. A mensagem divina pode ser para pessoas, de repente você está, eu vou contar até a minha experiência que eu tive de receber uma mensagem divina. Pode ser para um indivíduo e você vai ter a interpretação para falar para essa pessoa, ou congregacional, público, para a igreja. Você vai interpretar e aquela mensagem é para a igreja local que você faz parte ou que você está visitando. Tanto você pode interpretar a sua própria língua espiritual, como você pode interpretar a língua do irmão. Mas Paulo fala, você que ora em língua, ore para interpretar. Quando você começar a interpretar a sua própria língua no particular, isso de repente vai acontecer no público, vai acontecer na congregação, vai acontecer no culto onde você congrega. Então, primeiro ponto para você entender sobre o dom da interpretação de línguas, não é uma tradução, é uma interpretação, é uma mensagem, pode ser uma sílaba, pode ser, e de repente a pessoa fala uma palavra, ela tem um costume de orar em línguas de uma maneira, e hoje recebe uma mensagem divina e no outro dia ela fala a mesma palavra em línguas e é outra mensagem. Porque não é tradução. Isso é algo espiritual, é algo sobrenatural. Por isso que muita gente não entende os dons espirituais e quer entender sobre os dons espirituais com a mente. Não vai entender. Você é igual a uma bispa muito conhecida, famosa no Brasil inteiro, que ela fala: milagre não se explica, milagre se recebe, se crê. Tem coisa que você não vai se explicar no mundo espiritual, não tem explicação, é algo sobrenatural. Então você recebe uma mensagem de Deus na sua língua e não é toda hora que Deus está mandando mensagem para você, mas você pode entrar na expectativa. Você está com um problema, está com uma luta, você precisa tomar uma decisão e fala: Deus, fala comigo, use a minha própria língua.
Me dê a interpretação de língua.